É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que, num dado momento, a sua fala seja a sua prática. Com a frase de Paulo Freire, eu inicio esse bate-papo a respeito da captação consciente. Você sabe desfrutar dos benefícios do marketing? E hoje, aqui nos Desafios da Educação, nós recebemos a Cristine Bahia, doutora em Comunicação e Política e avaliadora do INEP, também coordenadora dos cursos de Marketing e Jogos Digitais na Descomplica. Olá, Cristine, tudo bem? Olá, Lucas. É um prazer estar com você e com a sua audiência, conversando sobre como captar e como manter, né, os leads. Muito obrigado. Bom, então hoje com esse apoio da Estudar.life, nós trazemos a Cristine para bater um papo a respeito de marketing digital, sobre a viabilidade, os benefícios que o marketing traz para esse contexto. Cristine, queria iniciar esse nosso bate-papo tentando trazer a quem nos assiste uma contextualização do que é o marketing digital. Lucas, antes de contextualizar o que é o marketing digital, eu quero te dizer que eu já venho assistindo alguns episódios, né, dos desafios da educação, e vocês estão fazendo um excelente trabalho de clarear, de trazer à tona e desvelar fatos tão importantes para a nossa vida docente, né? O marketing digital. O que é o marketing digital? Na realidade, ele é um derivado do marketing clássico, mas com ferramentas, com conteúdo, com linguagem para o digital. Então, várias ferramentas, várias atitudes, vários insights de marketing clássico se traz para o digital, fazendo o ajuste necessário, porque no marketing clássico a gente tem ponto de venda, nós temos várias coisas que no digital, o digital é o processo. Então, como é que a gente pode explicar esse marketing novo? É trazer as estratégias necessárias para fazer com que essa marca seja conhecida, consumida e apreciada por esse público que está no digital, né, do ambiente digital. Fazendo as conexões. O legal do digital é que você ganha uma potencialidade de trazer pessoas para consumir o teu produto ou serviço muito maior do que quando você está só numa praça local, né? Então, o digital é essa coisa de abarcar os vários. Mas, por outro lado, o grande problema é peneirar esses vários, né? Traçar um perfil que seja o que o nosso serviço ou produto vai trazer de melhor. Eu acho que em algum ponto você está querendo dizer também sobre inclusão, né? E entra num ponto que eu acho importante sobre a viabilidade nos dias atuais, né? Pensando até mesmo num contexto em que existem muitos perfis grandes, existem grandes empresas anunciando e utilizando as redes sociais. Como que você faria, e se você acha que é viável também, né, a captação de novos alunos por meio dessas redes sociais? É super viável. As redes sociais são realmente um celeiro muito bom de capturar clientes. Não vamos falar nem lead, porque quando a gente entra nessa questão do lead, do branding, fica um pouco complicado para alguns entenderem. Por exemplo, o que é o branding, né? Nada mais é do que uma estratégia para a gestão da marca e fazer com que aquela marca se torne conhecida. Né? Então, essas redes sociais são um celeiro. Eu acredito que a gente vive numa economia da atenção muito grande. Hoje em dia, as pessoas tentam consumir o que requer menos esforço de atenção, mas mais qualidade de conteúdo. Então, como capturar esses clientes? Fazendo um bom conteúdo. E aí, nós estamos exatamente onde o professor está. O que o professor faz? Ele traz conteúdo, ele traz informação, ele traz o desconhecido.
Então, esse professor ele tem um grande potencial de trabalhar nessa área que é a rede social, que é o digital. Por quê? Porque ele vai trazer o que a pessoa ainda não conhece e vai trazer, sabendo usar, de forma fácil, de forma acessível, né? Que muitas vezes, quando a gente tinha aquela educação antiga, que era o professor no quadro, os alunos distantes, que não existia uma interação, o digital não ia poder, nem a educação atual do século XXI ia poder contemplar isso. Hoje não. Hoje nós temos um relacionamento intenso com os nossos alunos, tanto presencial quanto no digital, sendo que o digital aproxima muito mais. Se o aluno quiser consumir e se o professor tiver um conteúdo bom, ele com certeza vai ter alguém para consumir. E aí ele vai competir com qualquer tamanho de empresa, com qualquer tipo de concorrente dentro do nicho dele, tá? Por quê? Porque o que faz qualquer marca no digital ir à frente é o que ela entrega. Então, se a gente entrega um bom conteúdo, se nós somos uma boa mola propulsora de conhecimento, tá? Com certeza a gente vai conseguir capturar leads. Então, assim, o que eu posso te falar? Como competir com grandes empresas, como usar o espaço digital? Fazendo um bom conteúdo e fazendo com que esse bom conteúdo se propague, né? Então, como é que eu posso fazer isso? Através não só das redes sociais clássicas, Facebook, YouTube, mas também com novas redes que estão surgindo, como, por exemplo, os podcasts. Né? Quando você entra num canal de podcast, você, de certa maneira, está fazendo uma rede. E aí são várias ferramentas. Fugir do tema? Do que você Jamais, entendeu? não. Eu acho que faz muito que faz tá dentro do que a gente do que a gente tá conversando, né? Porque quando nós pensamos nessas divulgações, eu penso bastante num professor autônomo, por exemplo, né? Como que esse professor autônomo ele vai conseguir conquistar esse aluno? Qual vai ser o meio de contato que ele vai utilizar? Então, eu acho que as redes sociais elas vêm nesse aspecto, né? De definir um nicho, de definir qual vai ser o público-alvo dessa comunicação e os podcasts, ou seja, sei lá, seja o TikTok, seja o podcast, seja o Instagram ou o Facebook, o professor ele deve procurar onde está esse aluno que ele procura, né? Se é um aluno de aula de reforço, qual seria a rede social que esse perfil procura? Então, eu acho que está muito dentro do que a gente está falando, assim. E a rede social te permite, através das ferramentas, fazer esse recorte de perfil. Porque você vai encontrar vários públicos, você vai encontrar geração Z, a futura geração alfa, mas quando a gente está na rede, fica mais fácil saber, esse é meu público, através das ferramentas como o Analytics e outras coisas mais, então eu vou recortar por aqui. E aí eu vou tentar saber o que esse público quer consumir. Nós estamos vivendo o marketing 5.0, tá? O que é o marketing 5.0? O marketing começou com Ford lá, faz carro preto, entrega para a população e eles vão consumir carro preto, que é o que a gente tem para entregar. Hoje em dia não é assim. Se você não entregar o que a pessoa sonha em querer, ela já vai buscar o do lado, ela já vai olhar para o canal do lado. E quando você deixa ele olhar para o lado, ele pode sair navegando e não voltar para esse porto que era o seu. Então, a ideia é pegar, olhar o perfil desse aluno, recortar e pensar: o que será que ele vai querer? Que aí eu já ofereço. Né? Como será que ele vai pensar essa aula de geografia, que talvez fosse uma aula mais densa, de uma forma mais leve? Com que interações? O que eu posso trazer de informação que seja enriquecedora, que seja criativa, de forma criativa, para fazer com que ele entenda? Por que eu não pego um livro do Machado de Assis e pergunto como é que seria, como é que você imagina a ilha da Moreninha? Estou usando um exemplo, tá? Ou como é que você imagina tal coisa?
Que aí você está trabalhando com o quê? Com o lúdico, você está trabalhando com a criatividade, são coisas que você pode trazer como forma de enriquecimento da tua aula, porque você sabe que você tem um aluno vivendo um momento de baixa atenção, então você faz aquela coisa ficar interessante, e aí ele vai fazer o quê? Ele vai contar para os colegas, que é melhor boca a boca do que o alguém dizer, não, opa, você sumiu, você voltou, você está aí? Para mim, você deu um break, talvez tenha sido a conexão. Pode Tá, ser. Aqui vamos tá facilitar a vida. Hã? aqui eu te ouvi normal. Não é que fez assim, zoom aqui para mim. Peraí, deixa eu facilitar a vida para o Eduardo. Deixa eu voltar do boca a boca. Melhor? Tá, Eduardo? Vou dar um tempo aqui. 3, Isso. 2, 1. Boca a boca, que é o aluno contando para o outro aluno. Isso é o marketing mais antigo que existe, mas só que com a rede ganha um potencial enorme. Porque eles compartilham aquele boca a boca, eles mostram. Antigamente, olha só, a gente comprava alguma coisa da Avon porque a nossa amiga vendia ou porque alguém dizia assim, é bom, vai lá, compra. E aí, para não ficar feio, a gente comprava. Mas nós não tínhamos a certeza se seria bom mesmo, né? E muitas vezes a gente ficava com aquele perfume ruim porque a gente acreditou no gosto do alheio. No digital, não. Se eu faço um bom conteúdo, esse aluno compartilha com o do lado. E o do lado não vai querer ver só aquele pouquinho que foi compartilhado. Então, vai se multiplicando, entendeu? Então, é isso que a gente disse que no digital o conteúdo é a grande base do marketing. Por isso que existe marketing de conteúdo, né? Realmente, eu acho que são assuntos que estão muito ligados, né? Até porque, talvez entraria aí na minha próxima questão, que seria como você orientaria um professor autônomo a conseguir alcançar esse aluno pelas redes sociais? Qual é o melhor meio de contato? De que forma ele pode fazer isso? Lucas, a gente sempre trabalha com funil de vendas, tá? O que é um funil de vendas? É o público que entra, que é anônimo, e aí, no segundo momento, esse público, funil de vendas no digital, tá? É o público que entra, que é anônimo. Aí, no segundo momento, esse público se torna conhecido. Por quê? Porque nós temos ferramentas de cadastro, nós temos ferramentas de análise. Aí, esse público, você tem que fazer um relacionamento com ele. Tá? Você tem que dar um retorno, você tem que perguntar por que ele chegou ali, você tem que ver a trajetória dele até ali. E aí, o que você faz? Você faz o quê? A prospecção desse aluno, né? Você vai saber o que ele busca, né? Como é que ele chegou ali, qual é os anseios. A partir dos anseios, você traz as oportunidades, né? Você faz o contato dizendo, olha, você é uma pessoa que tem déficit de atenção, que hoje está na moda, todo mundo tem déficit de atenção. Então, nosso conteúdo é com vídeo, nosso conteúdo é explicado, nosso conteúdo é gamificado. Você vai trazendo as coisas que são atraentes para esse aluno. E aí, óbvio que nesse momento, o que ele vai virar? Ele vai virar um cliente teu, né? Ele vai, de certa forma, deixar de ser só um lead e se tornar um consumidor. Então, respondendo à tua pergunta, como é que a gente faz para que esse aluno ele seja realmente um consumidor do produto do professor? Através da divulgação do professor. Eu não posso ser um professor que tem um conteúdo maravilhoso, sei a forma de me expressar, mas eu não divulgo isso para ninguém. Então, eu tenho que me expor. Tá? E quando nós somos professores, nós estamos nos expondo sempre à visão do outro. Então, eu faço como eu tinha falado anteriormente, um podcast. Eu faço um blog para colocar coisas que são importantes, que são informações legais que eu entendo que serão úteis para um aluno, porque através desse blog alguém pode ler o blog e ir para a minha rede social. Eu tenho que usar o Instagram. Não existe mais, dentro do século XXI, um processo de rede mais eficiente ainda
do que o Instagram. O Instagram, hoje, eu entendo que está sendo mais eficiente em captura de lead, em NPS. O que é um NPS? Nível de satisfação do cliente que repassa para outro que chama do lado, tá? Então, assim, o Instagram ele está tendo muito mais mobilidade e velocidade do que o Facebook, tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer a divulgação através de imagem, através de pequenos vídeos, através de twitters, né? O Twitter ainda dá certo. Até tanto é que o Twitter colocou vídeo. Então, nós somos professores, adoramos falar, né? Olha eu, não paro de falar e o Lucas só abana a cabeça. Então, como é que a gente pode fazer? Faz um videozinho, conta alguma coisa interessante e, principalmente, mostra para o seu aluno que a teoria tem muita vida em prática. O que fideliza um aluno hoje em dia? Ele saber que ele vai pegar esse conteúdo e, em pouco tempo, ele vai ter isso em prática e isso vai reverter em seu benefício. Ele vai mostrar o quanto ele é inteligente, ele vai ter uma nota melhor em alguma coisa, ou ele vai conhecer alguma coisa. Tá? No momento em que você consegue fazer com que o aluno entenda que toda aquela teoria tem aplicabilidade, você fideliza, você mostra que o teu conteúdo é válido para ele. E aí você consegue fidelizar e pulveriza isso na rede. É muito importante não pulverizar isso na rede de forma compacta. Ou seja, um vídeo de 5 minutos não vai dar muito certo. Tem receita de bolo? Não, não existe receita de bolo. Talvez dê. Mas a probabilidade de não dar é muito grande. Porque, como eu falei, a gente está vivendo uma era de pouca atenção. 5 minutos, às vezes, para uma geração, é uma vida, tá? Então, tenta fazer um vídeo que fica ali nos 3 minutos, né? 2 minutos e pouco. Porque o que você está dando? Você está dando uma pílula naquela rede social para que essa pessoa venha buscar mais, venha conhecer mais. Te respondi, Lucas? Se eu não responder, você, por favor, pergunta, me interrompe e pergunta de novo. Pode deixar, respondeu sim, respondeu sim. Eu queria, já que a gente entrou nesse aspecto da conversão, eu queria entrar na jornada do cliente, sobre a importância dela, né? Você acha que o professor ele precisa manter uma tabela com a lista desses contatos que foram feitos, as conversões e também as informações desses alunos? Ou existe alguma plataforma que você recomenda que ele possa utilizar para fazer isso de forma um pouco mais automatizada? Tem várias plataformas que fazem a automação de um contato ou mesmo de uma difusão de conteúdo. O Hotmart, por exemplo, é um. Mas, assim, eu te pergunto, se você fosse casar com alguém, e aí você tivesse uma lista de namoradas, né? E tivesse que ver como é que aquelas namoradas, qual delas, olha bem, olha que coisa, uma lista de namoradas, qual delas melhor seria esposa para você? Você iria fazer de que forma? Você iria ver, fulana tem tais predicados e tais defeitos. Outros têm tais predicados, tais defeitos, correto? Levando isso para o nosso cliente. Eu quero fidelizar um cliente, eu quero trazer esse cliente, eu quero saber a jornada desse cliente. Você precisa ter relação, você precisa falar com ele. Então, nós temos plataformas que podem fazer isso? Podem, mas são questões fechadas. E aí você vai ter o quê? Uma peneira mecânica. Isso é muito bom para você eliminar, tirar o joio do trigo. Mas no momento que você tem o joio, ou tem o trigo, né? Tirou o joio, fica. No momento que você tem o teu perfil, você tem que ter contato com ele direto. Até porque, como psicólogo, você sabe, cada qual tem as suas diferenças, né? Cada um não é igual ao outro. Então, assim, no momento em que eu traço meu perfil, eu corto meu perfil, eu tenho que ter um relacionamento com esse perfil mais próximo, tá? Que não seja só as perguntas fechadas de uma plataforma. Tem plataformas que fazem filtros com pergunta aberta? Tem, mas aí o que elas usam? As keys, né? As chaves, as palavras-chave. Essas palavras-chave vão te dar o que? Um belo suporte para essa separação. Mas depois dessas plataformas, tem que haver um relacionamento
que antigamente a gente chamava que era front to front, né? Um a um. Tem que haver esse relacionamento face a face, ok? Para poder ter um upgrade na evolução do relacionamento. Senão, não vai à frente. Perfil, você me perguntou, então. A jornada do cliente é super importante, você conhecer com quem você está falando, para saber sobre o que você vai falar. Essa separação de perfil, do que é bom para mim e o que não vai ser, o que eu vai consumir, para não demandar energia desnecessária, pode ser feito por mim ou pode ser feito por uma plataforma. Em menor número, eu acredito que sendo feito pelo professor, é legal até para ele rever se o recorte que ele está fazendo é o correto, porque você sabe que todas as ondas têm um centro que é o meu eixo, que é todo mundo que abarca, que vai ser meu consumidor. Mas as pontas, às vezes, não podem ser renegadas, porque dentro dessa ponta tem um diferencial que tem uma aderência ao meu público, mas não é 100% dessa aderência, tá? Então, em um número, uma escala pequena, eu, Cristine, indico fazer uma leitura ainda persona. Aí, depois, se eu tiver um número muito grande, isso realmente não dá para fazer, porque eu espero que o nosso professor tenha milhares e milhares de alunos, né? Aí só uma plataforma mesmo. Mas mesmo depois dessa plataforma, afirmo e reforço que tem que haver um contato mais próximo entre quem está entregando o conteúdo ou serviço, né, e quem está consumindo. Até para sempre, o mercado é muito rápido, até para a gente fazer sempre esse reolhar, essa espiral que nos dá a sustentação de um bom serviço. E você acha que existe algum tipo de lead que seja desqualificado nesse momento de captação do novo aluno? Por exemplo, mesmo que a pessoa tenha clicado ou pesquisado, feito qualquer ação para achar esse curso ofertado pelo professor, de que forma esse professor ele tem que investir no curto, no longo prazo, para tentar a matrícula desse aluno, considerando que ele, a princípio, não demonstrou interesse? Lead desqualificado. No marketing, nós entendemos lead desqualificado como aquela pessoa que entrou e não tem a menor aderência ao que a gente está querendo vender, tá? Então, o que seria um lead desqualificado para um professor? Se eu dou aula de matemática e a pessoa entrou procurando aula de inglês. Só que, veja bem, se essa criatura entrou procurando aula de inglês hoje, quem me garante que ela não vai procurar aula de matemática amanhã? Então, o desqualificado aí tem que ser cuidado. Ele não é completamente desqualificado. Eu não vou usar toda a minha energia para tentar dizer para ele, olha, quem sabe além de matemática você não faz inglês, né? Desculpa, quem sabe além de inglês você não faz matemática. Mas eu tenho que mostrar para ele uma boa marca, porque isso fica top of mind, fica na cabeça dele. E aí, naquele momento em que talvez ele vá precisar de um curso de inglês, ele vai lembrar de mim e vai voltar como um lead qualificado, tá? O que eu quero dizer com isso? Não existe lead completamente desqualificado. Agora, se você tem um lead que realmente não tem nenhuma aderência, que eu já disse que não é verdade, mas que não tem aderência neste momento ao teu produto, você tem que fazer com que ele entenda que o teu produto é bom, não está qualificado para ele, mas pode estar qualificado para alguém que ele conhece. Ok? Alguma energia, alguma atenção você tem que dar, tá? Você corta esse lead? Não, você também mantém na sua base de dados como um lead categorizado não up, não necessário nesse momento, mas que você vai regar que nem uma plantinha. Vai mandar um outro e-mail, usando o e-mail marketing, com aquela frasezinha embaixo, se não lhe interessa esse e-mail, você pode clicar aqui. E aí, quando clicar, ele vai dizer o porquê que ele está saindo, que também já te faz mais um banco de informação, né? E tratar ele como um possível cliente, mas com uma conversão ainda muito difícil, né?
Então, eu não acredito em lead desqualificado. Se você me perguntar assim, eu tenho uma base de dados antiga, todas aquelas pessoas que estão ali são leads qualificados ou desqualificados, ela não é nem qualificada nem desqualificada, ela tem que ser revista com um olhar muito atento e ver quais ainda podem lhe render um retorno imediato, um retorno a médio prazo e um retorno a longo prazo. E quando a gente trabalha com marketing, independente de que serviço, a não ser que eu trabalhe com fast food, né? Isso é um exemplo de brincadeira, mas normalmente marketing a gente trabalha com uma visão de pequeno prazo, curto prazo, né? Médio prazo e longo prazo. Tanto para campanhas, para fazer as campanhas, para trazer esses clientes, né, esses leads, como também para mantê-los. Por quê? Porque não é a partir do momento que um lead já está dentro do meu banco de dados que eu acho que tá feito, adeus, ele já é meu. Não, eu tenho que a todo tempo manter essa coisa regada, viva, para crescer, tá? Então, eu não entendo leads como completamente desqualificado nunca. Legal, legal. Respondeu muito bem a pergunta. Acho que dá pavimenta um caminho aí ao nosso professor que ele consiga perceber que as oportunidades não são sempre perdidas, né? Que não é apenas depois de uma primeira negativa que aquele interesse passou a não existir, né? Eu acho que abre uma nova possibilidade. E agora, trazendo uma questão de fidelização, você acha que existe alguma estratégia, ou consegue dizer aí ao professor que nos assiste, se existe, de que forma planejar, né? Alguma estratégia que siga um caminho que faça com que esse profissional traga uma fidelização desse aluno de uma forma mais consistente. Não existe receita de bolo, tá? Eu não vou poder te dizer assim, tal coisa dá certo sempre para todo mundo. Mas existe, óbvio que existe a captura e a fidelização. Como é que a gente fideliza alguém? Dando atenção para esse alguém, né? Como é que a gente fideliza um cliente? Fazendo com que ele veja que o meu conteúdo está sempre sendo visto, está sempre sendo atualizado. Veja bem, existe uma diferença entre renovado e atualizado. Eu renovo aquilo que não está bom e eu atualizo aquilo que está bom, mas que ganhou variáveis, tá? Então, o que acontece? Eu tenho que mostrar para o meu aluno que eu sou uma pessoa que estou antenada com o que está acontecendo no momento, tá? Então, independente de que área o professor esteja navegando, nós sempre temos atualizações. E se não é atualização de conteúdo, porque o conteúdo ele é às vezes muito clássico, nós temos atualização de operacionalidade desse conteúdo, a colocar esse conteúdo na prática. Por exemplo, quando se fala de 5G, tá? Agora a moda é falar de 5G. Eu tenho que trazer para o meu aluno todo aquele referencial teórico que não está no século XXI, em 2021, mas que sustenta a argumentação de 5G. E aí eu mostro para ele como é que isso se encaixa na discussão cotidiana. O que eu estou mostrando para ele? Uma atualização do meu conteúdo. Isso fideliza. Isso mostra que as teorias da comunicação não estão lá atrás, só no Jesus Barbeiro ou no McLuhan. Que isso se aplica, tudo que a gente se falar, ou quase tudo que se falava de aplicabilidade para televisão, de sentidos, se aplica à internet. Tá? Então, eu faço um review trazendo atualidade. Isso fideliza muito. O que fideliza também? Fazer com que esse aluno entenda que o meu conteúdo vai chegar e vai complementar o que ele tem ou vai trazer um novo viés, vai trazer um novo olhar. Isso fideliza. Saber o que o aluno demanda. Às vezes a gente até já está fazendo o que ele quer, mas ouvi-lo fideliza. Ele se sentir parte de uma construção fideliza. Então, quando a gente diz assim, aluno, o que você achou disso? Não é só para interagir, só por interagir.
é para dizer, eu estou te ouvindo. E no momento em que você traz qualquer sugestão dele para dentro do teu conteúdo e mostra para ele isso, ele fica muito feliz. Eu brinco e digo que no jornalismo a gente tem aquelas fontes que trazem informação e trazem os vídeos de um desabamento, trazem. A gente tem um repórter de graça, né, que é o repórter das pessoas do cotidiano, que nos traz informação, nos dá de graça e ainda nos dá lead. Porque quando a gente publica, ele chama a avó, a mãe, a tia, o cachorro, todo mundo para ver, e aí fica clicando lá, muitos views. Então, quando a gente fala para o nosso aluno assim, olha, você nos ajudou a construir, olha, essa sugestão, fala até, seu João, olha só, você falou isso, isso realmente é aquilo. Ele vai ficar tão enaltecido que ele vai trazer os outros para verem que ele participou dessa construção. Isso fideliza muito. O que eu quero dizer com isso? Esse marketing 5.0 é o marketing de interação, integrar as coisas. Óbvio que o professor nunca vai perder a posição de professor, né? De estar trazendo um novo conhecimento. Mas fazer com que o aluno entenda que ele também contribui com esse novo conhecimento, eu entendo como professora, e agora eu não estou nem falando como marqueteira, tá? Estou falando como professora mesmo, que é a coisa mais rica, que a gente consegue fazer a fidelização do aluno. Faz sentido, e é bem legal trazer esse lado, até porque esse ponto da fidelização, eu acho que vai ao encontro do que eu queria tratar em sequência, que é um cenário de crise, né? Então, por exemplo, nós estamos vivendo, infelizmente, um cenário de crise econômica. Nesse caso, como o professor ele pode trabalhar para minimizar a evasão? Existe alguma estratégia, algum planejamento que você recomende? Como auxiliar esse professor nesse momento de dificuldade econômica? Realmente a gente está vivendo um momento educacional muito econômico muito complicado. E o aluno, muitas vezes, tem que trabalhar para conseguir manter a sua vida acadêmica. Então, o professor sabe disso. Como é que o professor pode alcançar e ajudar esse aluno? Nossa missão é transformar esse mundo através da educação. No que o professor puder ajudar o aluno a diluir esse gasto, seria muito legal. Só que a gente sabe que o professor também vive do que ele recebe como professor, tá? Então, quais seriam as estratégias? Talvez trazer um conteúdo mais fragmentado, que o aluno possa consumir isso de forma fragmentada. Fazer um curso, que aí a gente está falando do professor autônomo, né? Do professor que vai dar um curso sobre, vamos dizer assim, não é uma graduação, que são um curso de longo prazo, é um curso mais de curto prazo, esse professor que a gente está falando. Talvez seja um professor que dê um curso de médio prazo, mas aí esse cara vai estar dentro de uma plataforma, que nem a Smart Hot, que vai cobrar do aluno em várias parcelas, em vários meses, talvez até em anos, né? Porque essas plataformas têm como subsidiar isso. Mas eu entendo que aqui a gente está falando também para o professor que é ele que é a base de sustento dessa prática dele, tá? Ou seja, ele dá aula porque ele precisa receber, porque ele precisa manter uma família, ok? No digital. Não a família no digital, mas sim se manter através do que ele está fazendo no digital. Então, assim, como é que esse professor pode fazer? Ele pode dividir o conteúdo dele. A cada X consumo, vamos dizer, a cada 5 aulas, o aluno paga alguma coisa. Eu entendo que a forma mais prática é esse professor colocar o curso dele em plataformas que já administram curso. Porque o que acontece? Ele tem que administrar o conteúdo, se ele tem que conversar com o aluno, com o lead, se ele tem que fazer o relacionamento, se ele ainda tem que pensar no cobrar, é muita coisa. A gente não está falando de um aluno só, né? A gente está querendo vários alunos. Então, eu diria para ele procurar uma plataforma
que administra cursos. Nós temos umas 2 ou 3 que são de nomes relevantes, mas a gente também não está fazendo propaganda aqui, né? Então, é só colocar, e elas aparecem ali, são as 3 primeiras, que diz assim, curso online, como fazer um curso online. Aí vem as 3 plataformas que mais gerenciam, que são o quê? São LSM, são plataformas que estão lá, você coloca o teu conteúdo dentro do teu desenho, tá? Elas não são tão rígidas que você tem que... Tem umas que são, inclusive, gratuitas, que aí tem um formato que você coloca o conteúdo lá e o formato de plataforma é aquele e ele só vai te cobrar... Que aí, como é que eles fazem? Se o teu curso está gratuito, ele pergunta se você quer colocar alguém para vender. E aí, se você coloca alguém para vender, ele fica com X% dessa venda, tá? Tem outras que não, que você paga uma mensalidade, 30, 40, 50 reais, e usa a plataforma. E tem as que não te cobram nada, que aí você tem que colocar o conteúdo lá e deixar ele vender o teu conteúdo, e aí você ganha X% de quanto ele vender, tá? Mas eu entendo que uma estratégia legal é você usar essas plataformas, ou então fazer o teu curso, que você vai disponibilizar de qualquer maneira através de uma plataforma, e dizer, ó, aluno, você está comprando um combo. Esse combo são 5 aulas com tantos vídeos, ou não tem vídeos, né? E você vai pagar tanto. Aí o cara vai te mandar um Pix, alguma coisa assim, e você libera o conteúdo para ele. Mas se um professor quer fazer isso realmente de uma forma, sabe, profissional, que não seja um amador profissionalizado, vai para uma Hotmart dessa da vida e coloca teu conteúdo lá, e eu tenho certeza que o que vende é conteúdo. Tá? E óbvio que tem que divulgar, né? E essa divulgação, você acha que ela deve ser feita por um perfil pessoal ou o professor tem que criar um perfil profissional para que fique mais fácil essa captação de novos alunos? A conta comercial, ela te permite algumas coisas já pré-qualificadas, tá? Então, assim, depende do tipo de professor. Tem professor que vai querer ser aquele professor que realmente... Vou te fazer uma analogia com a medicina. Antigamente a gente tinha o médico geral, né? O clínico geral. Você chegava lá, você não sabia bem o que você estava sentindo, e aí o cara sentava, te ouvia, te auscultava, te media e dizia tal coisa. Beleza. Esse cara ele tinha um contato mais próximo com o cliente, com o paciente dele. Provavelmente ele ia fidelizar mais, talvez, do que um médico especialista, que hoje em dia você vai, sei lá, num pneumologista, tá? E aí ele te pede uma série de exames, e aí você chega lá com os exames e ele diz, ó, você tem isso, 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 isso. É uma coisa um pouco mais fria, mas é uma coisa mais profunda. Então, a gente tem que ver o perfil do nosso professor. Se é um professor mais generalista, né, um médico mais geral, ele vai querer um contato mais, um perfil dele falando com a pessoa, porque ele está divulgando o professor Pardal. Lembra do professor Pardal? Pois é, o professor Pardal. Se é um professor que quer uma coisa mais século XXI, uma coisa mais asséptica, mais assim, e mais profunda pra caramba, ele usa uma conta comercial, porque aí ele vai ter horário que o comercial ele pode dizer, olha, eu vejo meus alunos de tal a tal e durante a noite eu durmo. Tem outro que vai dizer assim, não, pode me mandar durante a noite que eu adoro a madrugada, que eu vou te responder. Então, eu não gosto muito de dizer o certo é isso e o errado é aquilo. O mais próximo do que nós podemos ter uma demanda muito grande de alunos é o perfil profissional, tá? Agora, se você perguntar a Cristine, e mesmo assim falando como marketing, eu, por exemplo, que gosto do contato, eu usaria meu perfil pessoal até certo ponto. Quando a coisa tiver com muito aluno, eu vou fazer uma migração lenta para o profissional. Por que lenta? Porque você não pode pegar aquele cara que você disse, você é meu amigo, você está aqui do meu lado, e dizer assim, não, agora você está tratado como mais um. E na educação, ser tratado como número não é bem visto.
Ser tratado como pessoa, sim. Tanto é que tem várias instituições que usam o slogan: aqui você não é um número, né? Então, essa migração entre o perfil pessoal para o profissional tem que ser feita devagar para que ele não sinta essa ruptura, tá? Ou eu começo já, aqui você vai entender, eu vou te dar tudo que você precisa, mas eu tenho os meus limites, eu sou gente, então não adianta me mandar e-mail de madrugada que eu não vou responder, né? E tem o outro que responde mesmo, assim, que nem eu, né? Que adoro ouvir, apesar de falar muito, então eu uso muitas vezes o meu WhatsApp pessoal, a minha conta pessoal, né, meu e-mail pessoal, mas também seleciono para quem que eu dou, né? Tem uns hard que a gente não pode dar, não, senão eles ficam chateados. Isso é uma coisa importante de dizer para o professor. Existe uma síndrome na internet, principalmente depois do WhatsApp. As pessoas não entendem que as coisas são lidas e vão ser respondidas com calma daqui a pouco. Quando alguém olha um WhatsApp e vê, pô, ele olhou e não me respondeu, vem uma síndrome de abandono enorme. Isso não é abandono, isso é só assim, cara, me deixa respirar, que eu vou te responder com a atenção que você precisa daqui a 5 minutos, do que um joinha imediatamente. Mas quem está do outro lado, pela ansiedade que está gerando aí no século XXI, fica com essa síndrome do abandono. Então, a gente tem que ter muito cuidado também com essa história da síndrome do abandono na internet, tá? O marketing olha muito isso. Por isso que tem muitas empresas que não mostram quando lê. Só que aí cria uma outra síndrome que é o do fake, né? Será que realmente ele está se preocupando? Será que realmente ele leu? Será que... Então, é uma... Você que é psicólogo sabe que ser humano é uma coisa muito complicada. Sim, realmente. Isso, Então, veja esse é qual é um o teu ponto melhor perfil. muito. Esse é um ponto muito falado mesmo, né? A ausência de resposta, o cheque azul ali, e a pessoa não respondeu. Realmente é um ponto, sim. Então, veja qual é o teu perfil de retorno e comece com ele do jeito que você vai conseguir mantê-lo. Porque a pior coisa é você dizer que vai fazer e não fazer. Aí você, em marketing mesmo, você parte do menos zero. Quando você está firmando o contrato, você está no zero. Né? E aí você constrói. Agora, quando você está partindo do menos zero, é complicado, porque aí você tem que chegar no zero e limpar aquele zero e começar. Então, assim, qual é o meu perfil? Tu vou estar disponível? Então, uso minha conta pessoal. Não vou estar disponível? Aluno tem que ser de tal a tal? Usa a profissional. Porque aí ele vai se habituar, tá? É possível converter sem investir dinheiro? É mais difícil? É. É mais gratificante? Talvez até, para quem gosta de desafio. Mas é possível, tá? Como é que você vai investir sem aplicar dinheiro? Quer dizer, converter leads sem aplicar dinheiro. Como eu falei, faz conteúdo de boa qualidade. Nada converte mais do que boa qualidade. Não adianta você enfiar 28, tem fórmulas prontas. R$ 28 diários no Facebook, você converte, não sei o quê. Lembra que se você tiver um seguidor que não existe, ele não é bom. Seria bom, e marketing é bom para a gente vender, diz assim, olha, tal coisa tem 50 mil seguidores, então vamos investir dinheiro nele, porque ele é muito seguido. E aí, quem investiu dinheiro, muitas vezes não confere se aquele índice de audiência está realmente de acordo com aquele número, tá? Mas o número alto não quer dizer frequência alta, visualização alta, não quer dizer nada disso. Então, assim, eu posso fazer um atendimento que não invista R$ 1 no Facebook, mas que eu seja ativa. Eu tenho que ser ativa, eu tenho que colocar com constância no Facebook, eu tenho que atualizar meu blog com constância, porque se você tem um blog desatualizado, o cara nunca mais vai voltar. Você pode ter um blog com besteira, e aí, se a pessoa se interessou, ela vai dizer assim, olha, fulano, o que você escreveu foi uma besteira. E aí você corrige, porque é nada mais fácil de corrigir do que o digital, tá? Mas você não pode ter um produto desatualizado. Você tem que ter periodicidade, porque o cara vai se habituar.
Ele vai saber que toda segunda-feira você coloca conteúdo novo. Então, você vai ter que ter essa obrigatoriedade, tá? Você vai construir um bom conteúdo, você vai ter frequência, você vai divulgar isso, e divulgar talvez com algumas coisas mais leves. Eu tenho muito cuidado quando eu uso engraçado, tá? Porque nem sempre o que é engraçado para mim é engraçado para o outro. Muitas vezes, às vezes, pode ser até ofensivo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o engraçado, né? Mas eu digo leve. E leve entra num conteúdo mais solto. O que a gente está fazendo? A gente está trazendo informação de forma leve, tá? Engraçada? Talvez. Até algumas coisas que a gente fala. A forma de fazer engraçado? Pode ser. Né? Quando a gente vê aquelas figurinhas do cachorrinho, né, que é fofucho, aquilo é engraçado, aquilo é leve. Mas a piada, o professor não é um palhaço. E nós não somos palhaços nunca. A gente pode fazer alguma brincadeira de vez em quando, né? Mas nós tratamos com uma coisa muito séria, que é a formação, né? Então, a gente pode fazer isso de forma leve. E a forma leve inclui sorriso. Então, é isso. Eu acho que dá para fazer de graça? Dá muito mais trabalho, tá? Você vai ter que labutar muito mais do que pagando. O pagando, muitas vezes, ele abre um range muito legal, porque você corta um perfil enorme por exemplo, no Facebook, quando você coloca dinheiro e vai para o Analytics, você vê onde é que está o teu público, vamos mapear certinho. Então, eu acho muito legal isso, mas não vou tirar as esperanças de quem não tem R$ 28 ou R$ 38 para dar todo dia no Facebook, né? Esse cara tem esperança? Tem. Ele pode fazer um bom trabalho? Pode. A única coisa é que ele vai ter que remar mais rápido e com mais força. Usa podcast, usa blog, usa rede social, faz um vídeo, mesmo que você diga, mas esse vídeo ficou caseiro. Tem gente que gosta de vídeo caseiro, tá? Que acha mais palpável, mais realidade, mais chão de fábrica, entendeu? Então, faça. Não tenha medo de experimentar, isso é muito importante. E já está construído na imagem, ou no imaginário de quem está consumindo na internet, que erro-acerto faz parte. Cristine, na sua opinião, qual o maior desafio da educação? Excelente pergunta, Lucas. O maior desafio da educação é a gente fazer, e não é muito o como fazer, mas sim o resultado desse fazer. A gente entender que o nosso aluno ele consome uma coisa muito importante, que é adquirir bagagem cultural. Ninguém é aculturado. No momento em que a gente toma aquele tapinha, na hora que nasce, aquilo já é processo cultural. Porque senão o médico ficava sacudindo a criancinha, dizendo, chora, criatura, chora. Quando ele bate, aquilo é cultura. Culturalmente se faz isso. Então, todos nós temos cultura, independente dela ser erudita ou não. E o que o professor traz? O professor traz a janela para o ampliar de processos de conhecimento, inclusive esse conhecimento cultural. Nosso grande desafio é fazer com que as pessoas entendam que nós não somos os detentores de todo o conhecimento. Nós somos a mola propulsora para que as pessoas busquem esse conhecimento em nós e nos demais locais, nas variáveis, nos vários momentos, nos livros, nos vídeos, no convívio. E aí, o que a gente faz? A gente vem e traz a teoria. Olha, isso aqui é só superficial. Você pode aprofundar a partir disso. O grande desafio é mostrar para o todo que é feito de partes, e essas partes nós somos a pessoa que une, a pessoa que diz, isso aqui tem relação com aquilo. Você já refletiu sobre isso? Você já pensou sobre isso?
Nós somos o quê? Os desveladores do mundo. O nosso grande desafio é fazer isso de forma tranquila e que o outro entenda, que não seja só uma informação, que seja uma comunicação. Eu acho que esse é o grande desafio. Você pode deixar uma mensagem para os nossos professores? Com certeza, nossos, e eu me incluo neles, eu já faço parte dessa família Desafios da Educação, né? Eu já me coloquei, né? Nem fui convidada, já me coloquei como parte. Sou Com professora há mais certeza já é. de 25 anos. O conselho não, mas a informação final seria: não desista. Nossa profissão é muito legal, tem muitos altos e baixos, às vezes muitos mais baixos do que altos, mas quando você vê que você alterou a vida de alguém, que você conseguiu contribuir para a melhora da vida de alguém, isso é muito gratificante. E como fala final do marketing, eu vou dizer para vocês que o marketing vem evoluindo, tá? Assim como nós estamos evoluindo. Nós saímos de um processo em que se dava aquilo e a pessoa tinha que consumir, se não quisesse, tinha que reclamar para o bispo. Para um marketing que as pessoas demandam e que nós pensamos o que as pessoas vão querer para poder oferecer da melhor forma. E nós não estamos manipulando dentro do marketing, o marketing não manipula, o marketing seduz. Então, juntando o professor com o marketing, o que nós temos que fazer enquanto professores ou enquanto representante de marketing, né, representante do marketing, é seduzir. E seduzir para dar conhecimento, tá? Para entregar o melhor que a gente tenha, seja como prestador de serviço, ou como vendedor, ou como professor. Tá? E eu acho que o que melhor nós temos é trazer um mundo melhor, trazer um produto melhor, trazer uma aula melhor, trazer um conteúdo melhor, para que as pessoas possam se beneficiar positivamente do que a gente está oferecendo. Muito obrigado, Cristine, por essa aula, né? Foi um grande aprendizado ter contato com questões referentes ao marketing, fazer o pessoal se apropriar um pouco mais de estratégias que podem ajudar esse professor a chegar em mais lugares, a chegar em mais alunos e também a ganhar dinheiro, a poder crescer com essa profissão tão linda. Finalizando o bate-papo a respeito da captação consciente e os benefícios do marketing, eu sou Lucas Félix e com o apoio da Estudar.life vou conduzir vocês nessa primeira temporada da série Os Desafios da Educação. Muito obrigado.